E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Vamos adorar ao Senhor com o hino Salvo pela Graça, conjunto Tabernáculo da Fé de Anápolis. De nada devo mergulhar, senão na cruz de Cristo, a fonte de água que é sem par. Achei na cruz de Cristo, eu nada posso merecer. Deus me abraçou e deu prazer, justiça que eu não achei, achei na cruz de Cristo, achei na cruz de Cristo. Na escuridão nada encontrei, Somente a cruz de Cristo, lugar aonde me abrigar. Achei na cruz de Cristo, ouvi amém, diz o Senhor, e com seus braços me amparou. Feliz canção jamais ouvi, ouvi na cruz de Cristo, ouvi na cruz de Cristo. Um dia a igreja subirá, sim, pela cruz de Cristo, e de joelhos ficará aos pés de Jesus Cristo, e junto ao trono lá dos céus te louvarei, ó meu Rei, e para sempre viverei, pois salvo sou em Cristo, pois salvo sou em Cristo. Sim, salvo sou em Aleluia.
Muito bom dia, nossos amados e queridos irmãos que estão presentes nessa audiência, um maravilhoso e abençoado final de semana que Deus já está nos dando. Bom dia, irmão Renato, prazer estar aqui contigo. Bom dia, irmão Odair, bom dia, amados irmãos. Se você está vendo esse culto doméstico é porque Deus tem um propósito, né? Para que você acompanhe, para que você participe conosco aqui, é um privilégio estar aqui. Graças a Deus. Hoje nós temos um assunto muito importante, muito interessante para podermos estar falando, que é a respeito do corpo, da alma e do espírito. Será que para alguém que morreu, irmão Renato, morreu, acabou, ficou por isso mesmo? Será que talvez seja dessa forma? Será que talvez teria necessidade de haver uma reencarnação para um aperfeiçoamento do espírito? A Bíblia fala alguma coisa a respeito de questão de uma limpeza do espírito, uma limpeza da alma, em um lugar transitório, em que a alma fica ali até ela ser purgada e então ela entrar no paraíso? Teria algum lugar transitório após a morte? E até mesmo qual que seria uma pena a ser cumprida após a morte, antes de haver o juízo divino? São algumas perguntas que permeiam, né, no meio das pessoas, que pode ser que tenha essas dúvidas também, né, irmão Renato? O corpo é o físico, nós estamos vendo, então ele existe. Agora, a alma e o espírito é o imaterial. É uma coisa só? Uma coisa imaterial é alma e espírito, ou alma é uma coisa e o espírito é outra coisa? Então a gente vai entender melhor isso e qual a importância, né, irmão Daí? Além de entender se existe essa diferença, essa separação, e qual a importância para nós, cristãos, que cremos na palavra de Deus. Aqui o objetivo não é questionar A ou B, apontar-se como certo, como errado. Aqui é a pura, limpa e verdadeira palavra de Deus. E até é interessante, importante, né, fazerem isso, que quando estiverem, né, até assistindo, caso tiver alguma dúvida, possa entrar em contato conosco, né, desejando maiores esclarecimentos, conhecer mais a respeito desse Evangelho de Jesus Cristo, dessa mensagem que Deus nos tem dado nesse último dia. Você está acessível para você, pode estar fazendo os comentários, né, na parte de baixo aqui do vídeo, como também entrando em contato conosco. E, irmão Daíra, eu queria começar com uma pergunta bem clara e objetiva. O senhor leu 1 Gênesis 26, 27, o que isso tem relação com corpo, alma e espírito? Me explica. Pois bem, irmão Renato, o que a gente vê que faz parte da criação de Deus. Quando Deus ele já tinha esse propósito de fazer o ser humano, primeiro ele criou em espírito. E aqui é onde que nos chama a atenção. No versículo 26, Deus ele dizendo, após ele ter criado seres angelicais também, né, que ele não estava sozinho naquele momento. Por isso que ele diz, façamos o homem. Ou seja, os seres angelicais já haviam sido criados. Façamos o homem à nossa imagem. E algo que nos chama atenção, às vezes as pessoas associam a imagem de Deus com uma imagem terrena. Não tem nada a ver. A forma física de cada um de nós é diferente da outra, né? A face, né? A imagem, os detalhes faciais que temos uns dos outros são diferentes. A pigmentação da pele é diferente. Então, não é esse corpo humano, essa forma corpórea, matéria, que é a imagem do Deus vivo. E São João capítulo 4, versículo 24, irmão Renato, diz assim, que Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito e ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, né, e semelhança, então ele estava criando o homem espírito. Sim, muito bem colocado, irmão Daíra. Eu acho que coloca um ponto final nessa primeira parte do versículo. E depois diz, né, que eles têm o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E no versículo 27 diz, assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E a gente vai para o capítulo 2, versículo 7.
E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então, a gente está falando do corpo. Né? Correto, irmão Daí? E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O pó da terra é o corpo, é a matéria, é aquilo que a gente vê, que a gente enxerga, né? A vida de cada um de nós. E soprou nas suas narinas o sopro da vida. Fôlego da vida. A gente está falando do Espírito. Soprou o fôlego da vida. E o versículo termina colocando: e o homem se tornou uma alma vivente. Perfeito. Falando de alma. Então, logo na primeira página, ou se a letra for grande da sua Bíblia, né? Talvez na segunda página, mas no começo da Bíblia já está falando aqui: existe corpo, existe alma e existe espírito, irmão Daí. Irmão Renato, isso é tão importante porque para nós podermos entender essa dinâmica, como que Deus faz com o ser humano. Houve uma fala de Jesus no livro dos Evangelhos em que ele diz assim: não temei aquele que mata o corpo, mas não mata a alma. Antes temei aquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. Então a gente vê de que existe algo que é espiritual, que conduz essa matéria também. Que o homem não é só matéria. Então com isso a gente observa aqui em Gênesis capítulo 3, o versículo 19, meus irmãos, em que quando aquele Adão, Eva, a serpente foram sentenciados ali, foram julgados no Jardim do Éden, a sentença que recaiu sobre o homem foi essa: do suor do seu rosto comerás o teu pão, comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E quando nós abrimos a Bíblia também em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, essa escritura é muito conhecida. Existem as funerárias, acaba que destacando muito esse versículo. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Opa! Se no caso a matéria física ela volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu, irmão Renato, o que fica então? O que a Bíblia fala de julgamento? Que todos irão comparecer perante Deus no julgamento. E já nos chama a atenção, a vida após a morte. E o que então fica para ser sentenciado, ser julgado conforme as suas próprias obras? Aqueles panfletos de evangelismo, normalmente tem escrito ali, né? Para onde vai a sua alma, né? Você tem que se preocupar com isso, se atentar com isso. Eu destaco, irmão Daí, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. Uma história bem conhecida na Bíblia, e um breve resumo. Maria e Isabel, elas eram primas, Isabel grávida de João Batista, Maria já gestante de Jesus. E em determinado momento, Maria foi visitar Isabel. E Isabel tinha 6 meses de gestação e a criança não se mexia. Para uma mãe, né, uma gestante, ela sabe que algo está errado. Já é para sentir alguma coisa ali nessa fase gestacional. Quando Maria chegou e deu saudação para Isabel, a criança saltou no ventre. Então, desde o primeiro minuto de vida ali, na gestação, Jesus, né, já sendo criador, já promovendo um milagre, uma cura instantânea naquele momento. E o versículo 46 e 47 diz: e Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. E o 47: e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador. Então ela citou de forma diferente as duas questões, a alma e o espírito. E por que esse assunto é tão importante? Nós temos duas linhas, irmão Odair, amados irmãos que estão acompanhando. O tricotomismo, que crê em corpo, alma e espírito, que é de acordo com a palavra de Deus, e o dicotomismo, que crê no corpo, né, que é a matéria, e crê no imaterial, mas sendo a mesma coisa, alma e espírito. Então existe essa discussão, né? É dicotomismo ou tricotomismo. Então a gente está vendo, de acordo com a palavra, Maria, né, falando com Isabel aqui nesse momento, destacando, né, o 46 e 47. E Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se
em Deus, meu Salvador. É algo muito importante, irmão Renato, que o profeta já nos tem dito que Deus trabalha em três. Três é perfeição, na numerologia de Deus. Você observe-se que através de toda a Bíblia, Deus trabalha com 3, com 12, né, com 24, ou seja, são alguns números que Deus acaba aqui trabalhando. E 3 é perfeição, 7 é consumação para Deus. E nessa perfeição, o que nos diferencia dos animais, né, que a gente encontra, selvagens, domésticos, etc., sendo que eles têm corpo, eles têm o espírito da vida, se tratando da vida além, mas eles não têm uma alma, que é realmente aonde que ali se torna a divisão entre o racional e o irracional, ou seja, dotado da razão, né? Dotado do entendimento, dotado de que realmente aquilo que é trabalhado. O profeta de Deus nos diz que a alma é a natureza do espírito, né? Então o espírito, como o irmão citou, ele faz esse contato com Deus, né? E Deus trabalhando através disso e que nutre a alma, né? Quero deixar uma pergunta para o irmão Odair. Ladrão da direita, no momento da crucificação, ele nos ensina alguma coisa relacionada a esse tema, corpo, alma e espírito? Enquanto o irmão Odair pensa rapidinho, olha aqui. O corpo, ele tem 5 sentidos naturais. Nós temos a visão, nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos a audição e nós temos o tato, né? Então é o sentido natural do corpo. O espírito, ele também tem 5 sentidos. Mas Renato, de onde você tirou isso? Nós temos um profeta desta última era, William Marion Branham, que nos ensina isso de acordo com a palavra de Deus. E o espírito, os 5 sentidos dele são imaginação, consciência, memória, razão e afeto. E a alma, ela tem um único sentido, fé ou dúvida. Para ficar mais fácil a compreensão, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, não provoca memória? Não te leva a imaginar alguma coisa? Então, o que o sentido do corpo faz, ele alimenta os canais do espírito. Então, por isso que é importante você entender o que você está ouvindo, o que você está vendo, né? Qual tem sido o seu dia a dia em relação ao plano físico, ao seu corpo mesmo, os sentidos naturais. Aquilo vai limpar ou vai poluir os seus canais do espírito. E aí vai chegar lá na alma. O que está chegando na sua alma? Fé ou dúvida? Que você vê, quando aciona a memória, aciona a imaginação, está te aproximando ou te afastando de Deus? Então tem uma relação corpo, espírito, que reflete na alma. Um único sentido, fé ou dúvida. Então o que você faz no corpo, reflete no seu espírito e chega lá na sua alma. Bom, Renato, muito bem esclarecido, muito bem apresentado, bem profundo isso, né? Porque realmente faz com que a gente observa que Satanás ele trabalha através dessas linhas e que para atingir no espírito, a tal ponto que a própria medicina diz que tem coisas que ela não tem remédio, ela não tem uma cura para aquilo ali, não é caso de medicamento, de consulta médica, está lá ligado ao espírito. Então nós estamos vivendo nesse momento as doenças que atingem a 4ª dimensão, né, como é apresentado. Mas voltando ao tema, a pergunta que o irmão Renato fez. Ladrão da direita. Me explica, irmão Odair, o que tem a ver com esse tema? O que aconteceu naquele momento e que ele podemos trazer aqui. Observe, o corpo de Jesus, quando ele estava ali na crucificação, minutos antes do ladrão ele também vir a falecer, né, morrer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse assim, irmão Renato, olha, pelo mal que você tem praticado nessa vida, você vai ter que vir em vidas futuras sofrer o processo do aperfeiçoamento, pagar um preço fisicamente, através do processo das reencarnações, para que você possa ser limpo e então ser aperfeiçoado. Não. Tampouco ele disse, olha, vamos esperar 7 dias na semana para que haja aí, né, um momento em que as pessoas vão se reunir, vão acender velas para iluminar o seu caminho, trilhar o seu caminho. Não.
Como também existe algumas traduções, irmão Renato, que coloca assim, que porém Jesus disse hoje mesmo, aí 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Mas não é uma tradução correta, originária, de acordo com os antigos que tem sido traduzida a Bíblia, né? Isso eu estou me referindo não só a João Ferreira de Almeida, que trouxe essa tradução para o português do Brasil, mas tem a King James, tem várias outras também. Então observe, Jesus ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, quando Jesus ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a Bíblia fala lá em Lucas 23, 43, que Jesus ele rendeu o seu espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então o corpo estava sendo crucificado, o espírito rendido a Deus. Voltou a Deus porque o deu. Nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O corpo és pó, ao pó retornará, se tratando daquele ladrão. O espírito, Deus o deu, retornou para Deus. E o que foi para o paraíso? O quê? Essa é a pergunta, o quê? Então, assim, a alma, a própria alma de Jesus, Só para evidenciar, assim, deixar Sim. mais claro ainda, irmão Dair, o corpo estava sendo crucificado, daquele ladrão da direita, você conhece bem a história. O espírito voltou para Deus. O que foi para o paraíso? A alma. Então, assim, crer que alma e espírito é uma junção, é a mesma coisa, é o imaterial, não tem sentido bíblico. Pode crer, né? Cada um é livre para pensar da forma que acha melhor. Mas, de acordo com a Bíblia, existe uma separação. Corpo é uma coisa, alma e espírito. Exato, irmão Renato. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, a Bíblia narra que Jesus ele foi às almas em prisão e pregou para elas também. O pregar não significa que ele estava buscando a conversão daqueles que morreram. Não, o pregar é afirmar algo também. Ou seja, olha, aquilo que Noé pregou, que testemunhou, eu sou aquilo. Eu sou aquele que Abraão falou. Eu sou aquele que Davi falou. Eu sou aquele que Isaías falou. Tanto é que a chave da morte e do inferno está nas mãos de Jesus, conforme o livro de Apocalipse. Então nós observamos que há isso, irmão Renato. E ainda o próprio apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele também diz claramente a respeito dessa divisão. Ele dizendo, e o mesmo Deus de paz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E passando algumas páginas da sua Bíblia, né, com o tempo, pega a Bíblia, estude mesmo, né? Carta de Paulo aos Hebreus. Paulo falando agora aos Hebreus. Diz, versículo 12, Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Complemento. Alma e do espírito. E das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Perfeito, perfeito, irmão Renato. Há uma separação muito grande. Agora, nós temos que saber em que Deus, o Criador, ainda no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Agora, esse Pai dos Espíritos é espírito vivente, é espírito que dá vida, é espírito em que é concebível, dado aos seres humanos. Porque existem os espíritos atormentadores. E esses, eles entram, eles se apossuem de determinado corpo para fazer determinadas práticas em que esses daí, eles são recorrentes. A eles está destinado o seu dia final.
E eles bem sabem isso devido à passagem de Jesus e o Gadareno, né? Como chegaste? Vai nos condenar antes do tempo? Então eles já sabem que tem um tempo para eles. Mas se tratando desse espírito que dá vida a esse corpo que se locomove, que se anda e etc., Hebreus capítulo 12, verso 9, que fala que ele é o pai dos espíritos. Então nós observamos que na geração, né, humana, né, durante o tempo que Deus criou, formou do pó da terra, fez lá Adão e Eva, através deles. Hoje o mundo está com quase 8 bilhões, né, ou cerca de 8 bilhões de habitantes. Perguntaria, né, de onde que vieram tantos espíritos para dar vida ao corpo, se na árvore genealógica vieram através de 2, né? Então, assim, Deus, ele é o pai dos espíritos. E também, irmão Renato, ainda no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz a respeito de morrer uma só vez, vindo depois disso, o quê? O juízo. Se o corpo, ele está lá no és pó e ao pó retornarás, o espírito volta a Deus que o deu, então Deus vai julgar o quê? Né? Então Hebreus 9, 27, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, por que isso, irmãos? Porque no livro de Atos, capítulo 23, verso 6 a seguir, Paulo, ele estava diante do Sinédrio e ele disse assim: eu sou fariseu dos fariseus, né? E eu creio na ressurreição dos mortos. Por que Paulo usou aquele tema ali, irmão Renato? Porque no meio do Sinédrio que estava julgando Paulo, havia fariseus e saduceus. E ele sabia que os saduceus não criam na ressurreição. E aí ele citou isso e automaticamente a Bíblia fala que infamaram-se entre eles, entre os saduceus e os fariseus. Por quê? A Bíblia alega no versículo 8 de Atos 23 que os saduceus eles não criam na ressurreição. Ou seja, para eles, morreu, acabou. Alma e espírito é a mesma coisa. Né? Morreu, acabou. Mas não é bem assim. Não é dessa forma. Se a gente for ver no Velho Testamento, o que é que apareceu para Saul? Depois, né, da morte de Samuel. Então nós sabemos que o profeta de Deus nos orienta e nos diz: da forma que você morre aqui, é como você vai estar lá do outro lado. Por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que permaneça irrepreensível todo o vosso corpo, alma e espírito. Há essa necessidade, porque o ser humano, irmão Renato, quando ele já nasce já com a natureza pecaminosa. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Aí vem Paulo falando em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado ele amortece, o pecado ele neutraliza, o pecado ele congela, o pecado ele mata. Ah, não, que eu não estou sentindo nada, tudo. Mas como é que vai falar com algum morto? Ele não reage, né, irmão? Uma pessoa não está em comunhão com Deus. Não, tá tudo bem, minha vida está do mesmo jeito, até melhor agora. É uma amnésia espiritual. Ela está sofrendo um bloqueio espiritual em relação a essa questão. E assuntos como esse, irmãos, talvez pergunte assim: ah, mas o porquê disso, porquê disso? Onde você vai passar a eternidade? Um assunto como esse tem relação direta com isso. E a gente tem que refletir muito a respeito disso. Porque acabar aqui, acabou? Então assim, 70 muito anos, pouco, né? A Bíblia fala em 70 anos. Não, acabou? Daí, não, morreu, vai para onde? O que acontece a partir do momento que parte, né, desta dimensão? Então assim, existe um céu para ganhar, mas existe um inferno para escapar. E não é medo, a gente segue o Evangelho, crê nisso que a gente está falando aqui, por amor. Mesmo se ele não me salvasse, a sua obra completa, o seu amor nos constrange, né, nos faz crer nisso aqui de todo o coração. Então, assim, que possamos pensar com mais amor nessa questão. Ah, eu não acredito em céu, não acredito em inferno. Continue não acreditando, mas o que é, o que não é. A sua opinião, a minha opinião não muda o que o Evangelho diz, o que a palavra de Deus diz. Então, vamos pensar nisso. Aonde eu vou passar a eternidade? Isso tem relação com a sua alma. Lembra, os 5 sentidos do corpo,
Alimenta os 5 sentidos do seu espírito, que vai te dar mais fé, força, vigor para continuar essa jornada, ou vai fazer você a cada dia decair deste bendito e glorioso Evangelho. Irmão Renato, e sabendo que o salário do pecado é a morte, Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 23, ou seja, a justa recompensa do pecado é a morte. Agora, a morte o quê? Porque és pó e ao pó retornarás, a gente já sabe que já foi sentenciado. Esse corpo que é físico, ele vai voltar. Agora, a morte é separação eterna de Deus. A morte espiritual. Sepulcros caiados que Jesus falava espiritualmente. Agora, para estar finalizando já a minha fala aqui, irmão Renato, no livro aqui do Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24 e 25. Observe o que João ele escreveu. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, Jesus mesmo falando isso, quem ouve a minha palavra e crê, tudo está relacionado a crer, né? A crer. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte, que Ezequiel falou que a alma que pecar morrerá, que Paulo falou em Romanos que todos pecados destituídos estão da glória de Deus. Aí Jesus está falando, mas passou da morte para a vida, porque creu, recebeu o Espírito Santo. Verso 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Está ouvindo a voz do Filho de Deus? Receba na tua vida nesse momento. Peço encarecidamente, né, para que você possa compartilhar. Vamos colocar uma meta aqui, irmão Daí, senão fica vago. 3 pessoas. Pega sua agenda de contato lá, ó, pode mandar para mais gente, né? Mas pelo menos 3 pessoas você vai mandar, e vai mandar uma mensagem assim, ó, bom dia, veja esse vídeo e me fale o que você achou. E comenta aqui embaixo, porque quanto mais engajamento tiver, mais comentários tiver, mais gente será alcançada. Não é para ganhar seguidor, não é para, como se diz, ter like. É para abençoar mais pessoas, e isso depende de você. Cada um fazendo a sua parte, alcançando o último eleito, nós saímos daqui para a eternidade com Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos, até nos vermos novamente. Deus nos abençoe. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك الرب يرفع وجهه عليك